Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. É sempre tão agradável, é tão bom podermos nos reunir e juntos estudar o livro de Mórmon. No dia 20 de maio, no sábado, então completando 204 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. Parabéns, continua firme, continua perseverando, que alegria! Hoje nós vamos ler Terceiro Nef, capítulo 26. Diz assim: Jesus expõe todas as coisas, do princípio ao fim. Bebês e crianças dizem coisas maravilhosas que não podem ser escritas. As pessoas da Igreja de Cristo têm todas as coisas em comum, aproximadamente 34 depois de Cristo. E então aconteceu que, depois de haver declarado estas coisas, Jesus explicou-as à multidão, e explicou-lhes todas as coisas, tanto as grandes como as pequenas. E ele disse: estas escrituras, que não tinhais convosco, ordenou o Pai que eu vô-las desse, porque em sua sabedoria determinou que elas fossem dadas às gerações futuras. E explicou-lhes todas as coisas, do princípio até o tempo em que ele viria em sua glória. Sim, todas as coisas que deveriam acontecer sobre a face da terra, até que os elementos se derretessem com intenso calor, e a terra se enrolasse como um pergaminho, e os céus e a terra passassem. E até o grande e último dia, quando todos os povos e todas as tribos e todas as nações e línguas se apresentarem perante Deus para serem julgados por suas obras, sejam elas boas ou más. Se forem boas, para a ressurreição da vida eterna, e se forem más, para a ressurreição da condenação, ficando paralelamente uns de um lado e outros de outro, segundo a misericórdia e a justiça e a santidade que está em Cristo, o qual existia antes do princípio do mundo. E agora, nem a 100ª parte das coisas que Jesus verdadeiramente ensinou ao povo podem ser escritas neste livro. Mas eis que as placas de Nef contêm a maior parte das coisas que ele ensinou ao povo. E escrevi estas coisas, que são a menor parte do que ele ensinou ao povo, e escrevi-as com a intenção de que sejam novamente trazidas dos gentios para este povo, de acordo com as palavras que Jesus disse. E quando tiverem recebido isto, que convém que recebam primeiro para pôr à prova a sua fé, e se acontecer que creiam nestas coisas, então as coisas maiores lhes serão manifestadas. E se não acreditarem nestas coisas, então as coisas maiores lhes serão ocultas para a sua condenação. Eis que eu estava prestes a escrever tudo o que foi gravado nas placas de Nef, mas o Senhor me proibiu, dizendo: experimentarei a fé do meu povo. Portanto eu, Mórmon, escrevo as coisas que foram ordenadas pelo Senhor. E agora eu, Mórmon, termino meus dizeres e continuo a escrever as coisas que me foram ordenadas. Portanto, quisera que entendesses que o Senhor verdadeiramente ensinou o povo, pelo espaço de 3 dias. E, após isso, manifestou-se a eles repetidas vezes, e partiu muitas vezes o pão, e abençoou, e deu a eles. E aconteceu que ele ensinou e abençoou as criancinhas da multidão, sobre as quais foi falado, e soltou-lhes a língua, e disseram grandes e maravilhosas coisas a seus pais, maiores até do que as que ele revelara ao povo. E soltou-lhes a língua a fim de que pudessem expressar-se. E aconteceu que, depois de haver ascendido ao céu, a segunda vez que se havia mostrado a eles e voltado ao Pai, depois de haver curado todos os seus doentes e seus coxos, e aberto os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos, e feito toda sorte de curas no meio deles, e levantado um homem dentre os mortos,
e ter demonstrado seu poder a eles e ascendido ao Pai. Eis que na manhã seguinte aconteceu que a multidão se reuniu e o povo viu e ouviu essas crianças. Sim, até as crianças de colo abriram a boca e proferiram coisas maravilhosas, e as palavras que por elas proferidas a ninguém foi permitido escrever. E aconteceu que os discípulos que Jesus escolhera começaram daí em diante a batizar e a ensinar todos os que a eles se chegavam. E todos os que foram batizados em nome de Jesus ficaram cheios do Espírito Santo. E muitos deles viram e ouviram coisas inexprimíveis que não é lícito escrever. E ensinaram e ministraram entre si, e tinham todas as coisas em comum entre eles. E todos procediam justamente uns com os outros. E aconteceu que faziam todas as coisas como Jesus lhes ordenara. E os que eram batizados em nome de Jesus eram chamados a Igreja de Cristo. E assim concluímos mais um lindo capítulo do livro de Mórmon. Impressionante, queridas irmãs, queridos irmãos. O livro de Mórmon é uma testemunha que Jesus Cristo vive, que Ele ressuscitou, Ele vive. Que testemunho extraordinário. Sempre que leio o livro de Mórmon, sinto que o Senhor vive, meu testemunho se fortalece. Tenho vontade de ser uma pessoa mais reta, mais digna, que tenha mais esperança, mais fé. Tenho vontade de ser uma pessoa melhor. Eu sei que o livro de Mórmon é verdadeiro, é uma escritura sagrada que testifica do Salvador Jesus Cristo. E tem sido uma imensa alegria compartilhar estas escrituras com você todos os dias. Continua firme, continua constante na leitura. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, e até amanhã.